Shalom de Deus. Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Mais um culto abençoado. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão nécios pra ti. Eu canto Keith Green, você canta o quê? A cidade está cheia de sons. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos pra ti. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. Eu fico com a escola lembrando você no dadaísmo de Berlim. A cidade está cheia de tinta. Na cidade dos homens tem gente que consegue ver, mas os outros estão cegos. Aleluia, glória a Deus. Eu monto o paradoxo. Bendito seja o nome do Senhor. Você anda zombando da cruz. A cidade está cheia de atores. Na cidade dos homens tem gente que consegue dizer, mas os outros estão mudos pra ti. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Pra mim, algo pra ler, ouvir, olhar e dizer. Aleluia. Senhor sabe o que eu quero. Não me furto a certeza. Essa vida que eu quero. Deus, Deus, Deus. Jogando tudo pra fora. Deus A verdade abençoe sua apressa minha vida. hora. Vem, Declaro revela a vida bênção sobre a sua vida, a paz do Espírito Santo. abre os meus olhos agora. Palavra antiga, Rock Mark. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema testificação divina. Deus testificava os profetas. Deus testificava os grandes homens de Deus. Jesus, ele era testificado não somente
por Deus, mas Deus testificava a Jesus aqui na terra. Jesus, ele foi testificado por João Batista. O Batista estava batizando no Jordão. Batiza 1, batiza 2, batiza 3. E quando viu Jesus, apontou o dedão para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu costumo falar nas minhas pregações e dizer, parafraseando João Batista: segura a fera, lá vem a fera, segura diabo que eu quero ver. E o resto é história. Jesus é o Cordeiro de Deus. Se você chegar no túmulo de Mahatma Gandhi, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Mahatma Gandhi. Se você chegar no túmulo de Madre Teresa de Calcutá, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Madre Teresa de Calcutá. Se você chegar no túmulo de Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Charles Taze Russell. Se você chegar no túmulo de Joseph Smith, fundador dos Mormons, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Joseph Smith. Se você chegar no túmulo até mesmo de Maria, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Maria. Se você chegar no túmulo de Allan Kardec, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Allan Kardec. Se você chegar no túmulo do lendário pastor Billy Graham, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Billy Graham. Se você chegar no túmulo do Papa João Paulo II, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de João Paulo II. Mas se você for em Jerusalém, na Ásia Menor, e chegar no túmulo de Jesus, vai estar escrito: ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escuta, porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para fazer dele o primogênito dentre muitos irmãos. E o ministério de Jesus, ele foi testificado, confirmado pelo Senhor nosso Deus. Jesus era fantástico. Jesus, as parábolas de Jesus, os ensinamentos, a fala, o olhar, o não olhar, é coisa para nós aprendermos. Nós vamos falar sobre a testificação. João Batista testificou de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vem até a mim, eu não sou digno de amarrar tuas alparcas. Números capítulo 17, versículo 1, vai dizer o seguinte: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara, por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. Escreverás o nome de cada um sobre a sua vara, porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi. Porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porá da tenda da congregação, perante o testemunho onde ouvirei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra nós. Falou, pois, Moisés aos filhos e a todos os maiorais, deram-lhe cada um uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs as varas perante
o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovos e deram amêndoa. Até aí, tudo bem. Escute, fique atento. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna, pois, a vara de Arão perante o testemunho, para que guarde por sinal, para que os filhos rebeldes, assim farás acabar suas murmurações contra mim e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós espiamos, nós perecemos todos. Todo aquele que aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá, seremos todos consumidos. Queridos, o chamado de Arão ficou em xeque. E Deus fez com que desse um teste, assim como Gideão. E Deus falou: a vara dos líderes, coloque alguns líderes, que a vara que florescer, esse será o escolhido. E a vara de Arão floresceu. A vara de Arão foi a única que floresceu e todos ficaram abismados com o que Deus fez. O povo praticou um dos pecados capitais contra a alma, que é a murmuração. A Bíblia fala: não murmureis para que não seja destruído pelo devorador. A murmuração é quando o sujeito, o indivíduo, ele se coloca no lugar de Deus e diz a Deus que pode fazer as coisas melhor do que o próprio Deus. Murmuração abre brechas, né, para os demônios, espírito maligno. Por isso nós devemos cantar um hino de louvor, um cântico de louvor em nossos lábios. Não murmureis, 1 Coríntios 10, versículo 10, para que não sejam destruídos pelo destruidor. E ficou algo explícito. Todos vão ver que todos viram que Deus estava com Arão. Queridos, Deus, ele chama, ele garante. Deus, ele garante o seu ministério. Deus garante a sua chamada. Deus garante o propósito da sua vida. Agora, é necessário andarmos sobre os mandamentos e diretrizes de Deus. É necessário nós andarmos sobre as circunstâncias, sobre a palavra de Deus. Como diz a Bíblia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, dizia o salmista. Nós devemos estar firmados na palavra de Deus. E Deus vai te confirmar. Honre a Deus e Deus vai te honrar. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Deus abençoe a todos aí. Um abraço, pastor Márcio Cerqueira. Se quiser entrar aí, pastor Márcio Cerqueira, fique à vontade, meu querido. É uma honra tê-lo aqui conosco. Se quiser entrar, participar da live, fique à vontade, meu amado, querido pastor. Então, a vara de Arão foi a vara que floresceu e Deus confirmou o ministério do profeta Arão. Muitas pessoas murmuraram, muitas pessoas estavam ali contra Arão. Queridos, mas não adianta. Quando Deus tem um propósito na sua vida, pode se levantar céus e terra, porque um homem com Deus é maioria. Um homem com Deus é maioria. Se levante todas as hostes do inferno, mas você no mandato de Deus, se na posição de Deus, todos vão cair por terra em nome de Jesus. Estão se levantando contra você, estão se levantando contra o seu ministério, vão cair em nome de Jesus, vão tropeçar em nome de Jesus, porque não estão lutando contra você, estão lutando contra o Senhor dos Exércitos. A Bíblia falou, João falou uma frase interessante: quem contendeu com Deus e teve paz.
Quem é aquele que contendeu, que infligiu, que lutou com Deus e teve paz? Vai ficar evidente que Deus é contigo. Ficou evidente na vara ali que floresceu, que foi a vara de Arão, que Deus estava com Arão. E vai ficar evidente que Deus está contigo. Deus está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então, queridos, o que Deus precisa é que você tenha uma visão divina, uma visão de Deus. Aleluia, um olhar de Deus. Pastor Márcio Cerqueira vai entrar, meu amado. Me dê uma posição aí. Terceiro lugar, quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. É Deus que te justifica. Quem te justifica é Deus, meu querido. Deixe que Deus te justifique. Diga aí, pastorzinho. Passeio lá, varanda de fogo. Paz, Não tá estou no lhe escuro. não estou lhe vendo não, hein, não. Qual caso aí? Ah, não, tá no escuro mesmo. Ah, sim, sim, sim. Amém, E glória. aí? Tá pregando sobre o quê aí? Nós estamos falando aqui sobre a testificação de Deus, sobre a vara de Arão. Deus, ele Ah, deu o chamado de Arão, fazendo a vara de Arão florescer. O povo estava murmurando contra Arão, e Deus fez com que a vara de Arão florescesse dentre tantas outras varas. A única que floresceu foi de Arão, e ficou evidente que Deus estava com Arão. Ficou evidente que Deus estava ali no ministério de Arão. é, forte, Muito forte, né, pastor Cerqueira? com certeza. Ali, o próprio Deus ali testifica, né? Que Arão foi chamado. Não foi escolhido por Moisés, mas foi escolhido pelo próprio Deus. Aleluia. Porque, mediante esse texto, parece que Arão está participando por conveniência, por ser irmão de Moisés. E aí Deus dá o respaldo, mostrando que as escolhas de Moisés não são as escolhas de Moisés, mas são as escolhas direcionadas pelo próprio Deus. Verdade, verdade. Quando Moisés questiona diante da sarça ardente, né, que ele é pesado de língua e não tinha como ele falar, aí Deus estabelece: não, eu já preparei teu irmão para ir contigo. E interessante é que Arão não vê Deus, Arão não conversa com Deus, mas por intermédio de Moisés, Arão entende a sua parcela de contribuição na vida de Moisés. Né? Verdade, verdade. Porque algumas pessoas, infelizmente, elas não querem fazer parte do processo, né? Elas querem ser, como poderia assim dizer, elas querem ser o destaque, mas elas não querem fazer parte do processo. Elas não querem participar, ainda que seja como coadjuvante. Algumas pessoas não querem participar, querem ser o artista principal. Porque, na verdade, o personagem principal era Deus. Mas Verdade. o coadjuvante era Moisés e o co-participante era Arão. Infelizmente, algumas pessoas não querem, elas querem um destaque, mas elas não querem fazer parte de um sonho. Quer ver um outro exemplo? Eu peguei ontem na igreja falando sobre isso. José teve vários sonhos, mas para o sonho de José se concretizar, José teve que revelar sonho de outros. José teve que fazer parte de sonho de outras pessoas para Aleluia. que o dele se manifestasse. E, infelizmente, as pessoas não querem fazer parte, as pessoas não querem se alegrar com a vitória de outros, as pessoas não querem que outros tenham êxito, as pessoas não querem ser co-participante, porque acham que se for, está sendo menosprezado, está sendo diminuído, está sendo humilhado, e na verdade nada. Quando você participa da alegria do outro, você é promovido.
Quando você participa do sonho do outro, você é promovido também. Porque é isso que acontece com José. José tinha todo o motivo do mundo para dizer assim: ah, Faraó, que morra você, que morra teu exército, que até eu morra. Porque o sonho e a revelação e o desfecho da revelação do sonho de Faraó estava com José. Entendeu? Verdade, verdade. Estava com José. A vida e a morte foi colocada na mão de José ali. O reino do Egito foi colocado na mão de José. Aí eu falei para os irmãos ontem, assim, falando aqui na igreja. E aí, se José, é por isso que José é diferenciado. Porque José, mesmo em sua dor, porque ó, Faraó era líder de Potifar, Potifar era líder de José, né? Líder do carcereiro, e o carcereiro está sob José. José teve que tomar a chibatada, José teve que ser torturado, porque ninguém pensa que José foi para a cadeia ali e não passou por um momento difícil de tortura. Deve ter passado, porque a Isso, acusação foi muito grave. Não é verdade? verdade. A acusação foi muito grave. Porém, José não se deixa seduzir ou se deixa oprimir pelo cativeiro. Ele ainda está cativo, mas ele ainda continua com a unção profética. A unção profética está sobre a vida de José. E José não se deixou dominar pelo cativeiro. Entendeu? Verdade, verdade. Quando os dois homens chegam para ele com os dois sonhos, ele poderia dizer assim: eu não quero saber sonho, não. É por causa daqui. José foi vendido por causa de um sonho, foi abandonado por causa de um sonho, se tornou escravo por causa de um sonho, foi caluniado por causa de um sonho. Ó, tá jogado no cárcere por causa de um sonho. Uma coisa que José deveria ter aversão era sonho, né? Mas, porém, ele não se deixou dominar pela sua dor. Aleluia, aleluia. Ele não se deixou dominar pelo seu sofrimento. Ele não se deixou dominar pelo seu momento difícil. Ainda que ele não entendesse, ele se tornou canal de Deus e boca de Deus para revelar sonho de outros. E tem muita gente que, infelizmente, porque o sonho dela não se concretizou, ela não quer que ninguém também concretize seus sonhos. Não é verdade? Verdade. Eu já conversei com um bocado de pessoas que estão frustradas. Aí você pergunta: você tem sonho? Para que eu quero ter sonho? Aí você percebe que se ela não está sonhando, ela também não vai querer que outro sonhe. Né? Se ele Exatamente. não está feliz, não quer que outro esteja feliz. Se ele não conquistou, não quer que outro também conquiste. Não é verdade? Por Verdade. quê? Porque ele está frustrado. E quando o faraó revela o sonho para José, eu imagino vindo na memória de José todos os momentos difíceis que ele passou por causa de um sonho. E agora ele está diante de Faraó. E o sonho que Faraó tem é para definir o futuro do Egito. É para definir se dá vida ou se mata. E ele não se, como eu poderia dizer assim, não se reprime por causa do sonho. Ele revela o sonho e diz: olha, ainda diz mais, escolha um homem da sua confiança. Rapaz, velho. A Com- própria boca de José trouxe a ele, ou seja, nos próprios lábios de José, trouxe o desfecho para a sua vida. Traga um homem de sua confiança que possa gerenciar os tempos de fartura com os tempos de escassez. Aí o rei levanta e diz: és tu este homem, porque sobre ti habita o Espírito dos deuses. E a Aleluia. Bíblia, olha, o nome de José é aquele que acrescenta, mas lá no Egito, o rei Faraó dá uma nova identidade a José. Chama ele de Zé Paná Paneia, que quer dizer que aquele pelo qual
habita o Espírito do Deus dos deuses, né? Então, sobre ele estava o Espírito do Deus dos deuses. Rapaz, Forte, meu irmão. Glória a Deus. é forte, pai. É forte. Porque os irmãos de José arrancaram dele a sua identidade, né? Arrancaram a túnica que representava o seu amor do seu pai e representava aquilo que ele era diante do pai, mediante a sua família. Arrancou a sua identidade. Quando a mulher pede para deitar-se com ele, o que é que o diabo arranca? Arranca a túnica, que representa a autoridade de José. Ele perdeu a túnica, mas não perdeu a identidade. Aleluia. Verdade. Vai para o cárcere. Ele deveria estar despido. Né? Foi jogado como estuprador. Ainda que Potifar, mesmo ele estando lá preso, o protegeu. Né? Porque Potifar teve demandado dar uma sova nele, mas não o matar. Olha, você vai ser ferido, mas morrer você não vai. É? Aí eu falei para os irmãos ontem que por causa do sonho você tem que estar preparado a ser torturado, a ser abandonado, a ser esquecido, a ser caluniado. Meu Deus. Por causa do sonho, é tudo uma preparação, né? A ser perseguido, a ser zombado, a ser escarnecido, por causa de um sonho. Quando esse Martin Luther King disse lá nos Estados Unidos, naquele discurso que ficou na história, I have a dream, eu tenho um sonho. Mataram Martin Luther King, mas o sonho se cumpriu. Aleluia. O sonho, glória a Deus. né? Que, como disse Augusto Cury, não sei se foi Augusto Cury que disse, pode matar o homem, mas a ideia fica. Mataram Jesus, mas a ideia de Jesus ficou. E por amor a um sonho, que é muito mais, é muito maior do que sua dor. Você pode estar sofrendo agora, você pode estar padecendo agora. Foi o que Deus fez com Arão. Arão jamais iria imaginar que dentre todos os judeus, todos os hebreus, melhor dizendo, Deus ia escolher ele. Ele não viu a Deus, ele não ouviu a Deus, mas teve o prazer de servir como coadjuvante, teve o prazer de servir, teve o prazer de servir a Moisés. Como assim servir a Moisés? Porque Moisés transmitia para ele e ele que lhe declarava. Ele foi o porta-voz de Moisés. Como é que Deus não ia dar respaldo a ele? Como é que Deus não ia colocar, fazer com que a vara de Arão florescesse? Porque uma coisa é florescer uma árvore, outra, uma coisa totalmente diferente é florescer uma vara. Uma árvore ela tem raiz e vara tem o quê? Nada. A vara ela representa, ou seja, ela só pode florescer se ela estiver em Deus. Aleluia. Jesus disse: vós sois o ramo, mas eu sou a vara. E eu paro para analisar que aquela vara que Arão está segurando representava Jesus. Glória a Deus. A vara que floresce é terrível, velho. Vou pregar isso aí, viu? Deus. A vara que floresce a vara fora do tronco. Porque a vara fora do tronco florescer praticamente é impossível. Não é verdade? É impossível. Mas para Deus não há limite. Deus fez brotar água da rocha. Deus fez cordoniza aparecer no deserto. Fez o vento oriental mudar a posição do mar. Mudar a posição do Rio Jordão. Imagine aí. O vento oriental mudou a posição do mar para que o povo passasse a pés enxutos.
Forte. Como dizer, você terrível. Eu vou pregar sobre isso. O vento oriental. Meu Pode, Deus. pode procurar aí na Bíblia. Tem várias passagens que a Bíblia diz assim, e o vento oriental, o vento que vem do Oriente, mudou de direção, irmão. Deus faz o vento mudar de direção para abençoar você. O vento está vindo de encontro a você, contra a sua vida. Aí Deus faz mudar o vento oriental. Eu já vi uma passagem que Deus relata sobre esse vento oriental. O vento que vem do Oriente, ou seja, da direção oposta. Mas é um vento que vem de Deus. Amém. Sabe? Fala. Amém, com certeza. É como Deus falou ali para Josué. Josué falou, né? Na autoridade de Deus, sol pare em Gibeon e lua no vale de Ajalon. Quando Deus ele dá um decreto através dos servos, né? As circunstâncias mudam, pastor Sequeira. Nós cristãos somos chamados para mudar a circunstância, para mudar a atmosfera, para estabelecer o reino de Deus. E como Deus nos usou para falar aí, Deus usa os ventos, né? O vento do Oriente, né, mudou aquela circunstância ali do Mar Vermelho, porque tem um ditado que nós falamos muito, nós pregadores falam muito o seguinte: quando Deus quer agir, urubu vira garçom, menino desse gigante, baleia vira transporte, mulher vira tempero, né? Aliado que o agir de Deus ninguém pode impedir, né? Deus ele transforma o nada em tudo, né? Deus pega o nada e transforma em tudo, como é da sua vontade, como é para estabelecer o seu propósito, estabelecer reino, né? Como diz a Bíblia, agindo Deus, quem impedirá? Nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedidos, pastor Sequeira. E é algo que você falou aí muito forte aí, quando o povo estava ali diante do Mar Vermelho, Moisés clamou a Deus, né? Deus falou para Moisés, Moisés, marche, diga ao povo que marche. E Moisés ali passou pelo Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abriu. Eu declaro que o Mar Vermelho vai abrir na vida de muita gente aqui que está nos escutando, profetiza e declara em nome de Jesus. Mas continue, pastor Sequeira, que... Então o que acontece? A gente fica a se perguntar, né? Porque no caso de José, voltando a José aqui rapidinho, no caso de José, ele tem a oportunidade única de ir até a presença de Faraó, se apresentar a Faraó, trazido, né, como o único sábio, porque os sábios e os entendidos estavam aos pés de Faraó, mas havia um que estava guardado no cárcere. Tá terrível. Havia um que estava guardado no cárcere que ninguém se lembrava dele. Mas aí a Bíblia diz assim, Deus era com José. E Deus era com José. E você vai ver momentos difíceis de José. E Deus era com José. E Deus estava com José. Né? No momento em que todo mundo fica sem resposta, porque a gente já sabe de tudo quanto era a parte do mundo, rapaz. Homens entendidos, homens dotados da ciência. Segundo alguns estudiosos dizem que a ciência dos egípcios é tão impressionante que nem a ciência de hoje consegue compreender algumas descobertas que os egípcios tinham. Verdade. Né? Eles faziam transplante, né? Já faziam transplante naquela época. Né? Eles já faziam alguns experimentos que hoje são possíveis por causa de estudos encontrados com os egípcios. Outro dia eu peguei aqui uma tribo na África que tem a cabeça igual à cabeça dos egípcios, que quando as crianças nascem, eles pegam um pano, enrola na cabeça da criança, para que a criança tenha o crânio achatado, assim, um negócio assim, diferente, rapaz. E eles dizem, segundo a cultura africana deles, dessa tribo, que quem tem a cabeça daquela forma ali é mais inteligente.
tem mais probabilidade de ser uma pessoa melhor. São experimentos que na- nas tribos dele lá é o comum, entendeu? E José é trazido um hebreu, um escravo. Ele é um escravo. Ele é um escravo. Ele não tinha direito de estar na presença do rei, por ser entendido. Porque você vai ver, nem Potifar se lembrou de José. Verdade, O verdade. Potifar passou vários anos vendo a sabedoria de José, até Potifar se esqueceu. Meu Deus. Né? Existe algumas situações em que Deus vai nos ocultar, rapaz. Verdade. Meu Deus. Deus vai nos esconder, melhor dizendo. Mas esse nos esconder não é para nos matar, né? Não é Você, para nos destruir, é para nos preservar. Deus tira José de cena, deixa dentro de um cárcere para preservar José. Porque nem todo mal é para a morte. Nem toda decepção é para destruição. Nem toda frustração é para, como poderia dizer, é para destruição. Eu vou colocar destruição também. para Às derrota. vezes é Deus cuidando, Aleluia. é Deus guardando. Só que a nossa mente é uma mente limitada, né, pastor Zé? Com Nossa certeza. mente, por causa do momentâneo, a gente esquece, a gente acha que Deus abandonou. Mas não, é Deus preservando, é Deus guardando, é Deus livrando de uma causa pior, é Deus livrando de uma situação que poderia gerar algo muito mais grave. Aí Deus aí permite. Deus aí, como ele é o autor, como ele é o arquiteto do universo, todas as coisas é por ele, para ele, e por ele são todas as coisas. Ele permite. Aleluia. Só entende isso quem é maduro o suficiente na fé. Porque quem não tem maturidade na fé acha que Deus ele não vai permitir o mal. Né? É tanto que a Bíblia diz, Jesus dizendo, orando pelos discípulos, Senhor, não, não, não peço que os tire do mundo, mas que livres do mal. Né? Porque nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a ser seduzido, a entrar em uma situação difícil, a sofrer um acidente ou qualquer outra coisa, né? E isso só vai acontecer se a permissão de Deus for dada. Verdade. Mas como uma engrenagem, eu vejo o mundo como uma engrenagem, às vezes, de um relógio. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que passar por essa situação. Porque essa situação vai gerar o amadurecimento, vai gerar o fortalecimento, vai gerar o crescimento. Porque o intuito de Deus é que nós venhamos crescer. O apóstolo Paulo disse que quando eu era menino, falava como menino, andava como menino. Mas agora, em outras palavras, ele cresceu. Agora, eu não sou mais menino. Deixei para trás as coisas de menino. Rapaz, Paulo é ousado, viu? Paulo Tremendo. Paulo é ousado. Mas, para quem não sabe, Paulo teve que ficar 14 anos escondido. 14 anos temendo pela própria vida. E que queria matar ele não era só os religiosos, não. Os judeus também queriam matar Paulo. E Paulo não era nem recebido pela igreja, mano. Tinha Não. lugar que Paulo não podia nem chegar. Que a gente fala de Paulo como se Paulo fosse um herói, mas Paulo sabe o que ele passou, a rejeição. Ele foi rejeitado pelos judeus, ele foi rejeitado pela igreja. Até pelo Paulo discípulo. não é à toa que ele tem que mudar de nome, né? Ele tem Verdade. que mudar de nome para que esqueça a história. Esse lado da história ninguém conta.
que ele teve que mudar de nome de Saulo para Paulo, para que aquela história dele, não que fosse apagada, mas que fosse esquecida, né? Para que ninguém se lembrasse daquele Saulo, perseguidor. Aí ele teve que mudar de nome, ele teve que mudar de identidade. Aí ele diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então, ele teve que levar 14 anos. É tanto que Barnabé, né? É Barnabé que toma Paulo? Ananias, não? Não, Ananias é quem é o primeiro contato dele para a restauração da vista. Ah, é verdade, verdade. Com certeza. Né? E aí ele acompanha Ananias, e Ananias aí leva ele para Barnabé. Acho que é Barnabé. Então posso estar confundindo. Que cuida de Paulo. Né? Até Paulo ganhou uma certa maturidade espiritual. Porque alguns diziam assim, tem um texto que dizia, é este aí o Paulo, o Saulo, a quem persegue a igreja, né? Não é ele, né? Que persegue a igreja, porque todo mundo olhava para Paulo e via em Paulo um velho perseguidor. Aí ele precisa ir para a Ásia, chegar em Coríntios, já transformado, já um homem agora cheio da graça, porque 14 anos Paulo teve que ficar sentadinho, caladinho, ouvindo todo mundo pregar isso, e ele só comendo e aprendendo, porque se ele fosse abrir a boca ninguém ia dar crédito. Né? Paulo, quando é revestido pelo poder de Deus, com a posição de Ananias, das mãos de Ananias, Paulo vai pregar em Éfeso, aí encontra os discípulos de João, e ele começa a pregar e diz, vejo vocês falando aí do batismo, vocês receberam o dom de Deus? Ele é dom de Deus? Você vai ver que os discípulos de João, já depois de muito antes de Jesus, deixou discípulo ainda. Deixou discípulo. Forte. Não. É forte. João deixou discípulo, meu amigo. Deu continuidade. Os discípulos de João deram continuidade. Aí eles perguntaram, que batismo vocês foram batizados? Receberam o dom de Deus. Que dom de Deus? Nós nem sabemos que é a dom de Deus. Não sabe, não. Gente, não recebestes o Espírito Santo quando cresces? Eles nem sabiam que existia Espírito Santo, rapaz. Imagina aí, Oséias. Olha quanto tempo tinha que Paulo tinha se convertido. 14 anos Paulo levou escondido. Paulo chega em Éfeso, tem discípulo de Jesus e de João, mas os caras ainda não tinham recebido o Espírito Santo, rapaz. Não tinham ouvido nem falar do dom de Deus. Aí Paulo chega, como surpresa de Deus, e diz, recebestes o Espírito Santo? Não. E que batismo foi que fostes batizados? Ele, não, nós fomos batizados no batismo de João, no das águas. João vos batizou para arrependimento. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo impõe as mãos nele e diz, recebei. E a Bíblia diz que eles começam a falar em línguas estranhas e a profetizar. Aleluia. Tamanha a intimidade de Paulo, que Paulo só colocava a mão e as pessoas eram batizadas. Estou buscando isso aí, meu irmão. Amém, amém. Isso é intimidade, não é para todo mundo, não. Não. O Espírito Santo é intimidade, irmão. É intimidade. Ó, de liberar e a pessoa receber o batismo. Aleluia. A pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, irmão. Então, alguns processos são inevitáveis. Por que a vara de Arão teve que florescer? Porque ele foi confrontado. A gente fica pensando que quando as pessoas nos confrontam, vão nos matar. Depende da ótica como você vê. Meu Deus. Entendeu? Às vezes as pessoas acham que confronto
é para lhe matar. Você morre se você quiser. Sério, Não é verdade? Você verdade. morre se você quiser. Você paralisa a sua vida se você quiser. Né? José, olha quantos percalços José encontrou para acabar com o sonho de José. Mas José parou? Parou nada. Ele teve alguma oportunidade que ele teve de sobressair de forma ilegítima, seria com a mulher de Potifar. Porque a Verdade. autoridade não tinha sobre tudo. Aí o diabo veio com a proposta de dizer assim, ó, deita-te comigo, pois o meu Senhor não está aqui porque está viajando, e você voltará na outra lua. Olha que oportunidade miserável. Terrível, meu amigo. Terrível. Hein? Oportunidade terrível. Ele, menino novo, temente a Deus, não tinha acesso a outras mulheres, porque eu acredito que José se guardava por ser fiel a Deus. Ele se guardava, não tinha como ali. Fiel a Deus, saiu em sua juventude, sofreu bastante, mas na hora da barganha do diabo, que ali é Satanás, nada, rapaz. Vamos pela maneira mais rápida, mais fácil. E ele decide a não pecar contra Deus e nem contra seu Senhor. Aleluia, aleluia. Personalidade, viu, velho? Personalidade. E aí Deus vem em José a personalidade de grandeza. De grandeza como? Que Deus iria engrandecer, porque sobre ele havia um espírito de excelência. Aleluia. Porque quem tem o espírito de excelência, a gente vai dar uma olhada ali para o príncipe, os príncipes ali da Inglaterra, na sua vida de juventude. Ele, como um príncipe, não pode estar em qualquer lugar. Ele tem que ser reservado. Suas amizades não podem ser qualquer uma. Tem muita gente, exército, que é príncipe, mas infelizmente age como um plebeu. E tem plebeu que não tem sangue real, mas age como um príncipe. Entendeu? Então tudo depende da forma como você vê. Tudo depende da maneira como você vê o mundo. Da forma como você vai reagir, vai agir. E ele teve a oportunidade ali de pecar contra seu Senhor e pecar contra Deus. Mas ele diz, ó, já Sansão é ungido, é separado, é consagrado, mas vive como um plebeu. Rapaz, que negócio, viu, velho? Terrível. Que o homem teve a oportunidade, velho. O homem de ser juiz, que não era para qualquer um. De guerrear, de comandar, mas preferiu se misturar com as cananeias. Preferiu se misturar com aquelas que não glorificavam a Deus. Com o respaldo que tinha, rapaz. Que Deus era com ele, porque ele já nasceu ungido. Ele não ia ser ungido, não. Já nasceu ungido, porém corrompido. Misericórdia. Terrível, terrível. Aí é o que a Bíblia diz, que tem justo com obra de ímpio e ímpio com obra de justo. Então, é um ensinamento assim, muito forte, muito, muito, muito salutar. Amém. Né? Glória a Deus. E é isso aí, Zé. Eu encerro aqui minha participação. Pois é, pastor Cedro. Mas realmente, pastor Cedro, é uma palavra boa essa palavra que no seu coração. E para só arrematar aqui, Cepeda, porque realmente o senhor falou, Deus usou para falar aí. Né? Nós vemos que as pessoas elas preferem estar com menos aforrobas, né?
Porque, a princípio, o pecado, ele atrai, né? O pecado, ele tem sabor de mel ao princípio, mas depois ele torna fel, né? E a Bíblia fala que Deus justifica os passos do bom homem. E como o senhor falou, são escolhas, né? Nós somos resultado de nossas escolhas. O homem é resultado de suas escolhas. A Bíblia fala que Daniel, ele era um homem íntegro e temente a Deus. Íntegro é inteiro. Como o senhor falou aí da questão de José, um homem íntegro e temente a Deus. Porque todo o propósito do homem está se ele lê muito a Bíblia, se ele até ora muito, ou se ele tem muito ano de crente, mas a questão do propósito do homem de Deus é obedecer. Tudo isso é importante. O homem de Deus tem que ter uma vida de oração, uma vida de leitura de palavra, uma vida de busca. Mas a questão é obedecer, e você fez um paralelo aí muito interessante, questão de Sansão e José. Sansão, ele teve oportunidade, ele poderia ser um rei como Davi, né? Davi, ele ressignificou sua vida. Davi, ele teve uma transformação, uma reconfiguração na sua vida. Mas esse Sansão também teve, mas de uma forma assim muito catastrófica, o fim dele, embora ele se arrependeu, teve a metanoia. E a gente precisa entender que é bom sempre escolher fazer a vontade de Deus, né? Sempre escolher fazer o bem, independente que as pessoas falem, que as pessoas joguem pedra, independente de tudo que aconteça, sempre fazer o bem é bom. Deus certifica a vida dos seus servos. Pastor Zé, na questão da escolha aí, foi bem colocado o seu pensamento aí, porque muita gente esquece que algumas decisões vão afetar sua vida diretamente. Verdade. Devido às escolhas. Porque no caso de Sansão e José, Sansão deveria ter sido um dos mais promissores ou um dos homens mais lembrados, poderíamos assim dizer. Tipo um Jesus da vida. Porque a unção que foi dada sobre Sansão foi feita por uma aliança, rapaz. Verdade. Verdade. Né? Ele foi aliançado antes do ventre. Ou seja, ele foi destinado para aquela aliança. Né? Mas, porém, as suas escolhas jogaram a sua aliança no lixo. O seu respaldo. Tem algumas pessoas que... E aí, aqui é que entra, né? José está vivendo uma situação atípica, abandonado pelos seus, vendido pelos seus, escravizado, caluniado, jogado no cárcere, porém íntegro. Porque esse negócio de dizer, mas eu moro num lugar de favela, eu tenho que ser favelado. Eu moro num lugar de tráfico, eu tenho que ser traficante. Nada disso. Né? Porque o local em si, ele tem influência em sua maneira, em seu comportamento? Tem. Mas chega a um certo ponto da sua vida que as suas escolhas é que vai fazer a diferença. Porque às vezes as pessoas, elas querem se esmerir, não, vou ter uma palavra, né, que fala, elas querem se exaurir de suas escolhas, né? Elas querem dizer que não, eu tô aqui porque eu não tenho opção. Eu estou vivendo dessa forma porque eu não tive escolha. Eu estou vivendo assim. Eu vi uma mulher dando entrevista ontem, não sei se você assistiu, Jornal da Record, a prostituta de luxo. Não vi não. A prostituta, a mulher muito bonita, capa de revista, virou atriz pornô, né? Virou café, Barbie de político, Barbie de empresário, né?
E ela disse que entrou no mundo das drogas. Entrou no mundo das drogas. Mas só que num certo momento da vida dela estava tudo dando certo. Viagem para a Europa, viagem para a Disneylândia, conhecendo o mundo a fio. Só que tem gente que só se preocupa com o momento. Tanto pode ser um momento ruim, ou como pode ser um momento bom. Né? Verdade. Tem pessoas que vivem somente o momento. Esquece que as suas escolhas lhe levam para uma trajetória, lhe leva para um destino, bom ou ruim. Né? E aí o que acontece? Ela chegou a uma fase que alguém denunciou ela de tráfico de droga e agora ela está comendo cadeia, vai comer cadeia. Está em liberdade assistida, está em primeira instância, agora vai entrar em segunda instância. Se ela for condenada, vai para o xilindró. Aí teve que ir para o cárcere e apoiar. Disse que as agentes mulher batia nela. Foi para o cárcere, apanhou das carcereiras. Entendeu? Quer dizer, tudo por causa de uma má escolha. E tem pessoas que estão nos ouvindo aí agora que talvez está tendo uma oportunidade de mudar sua vida de uma forma ilícita. De mudar sua vida, quem sabe passando por cima de alguém, derrubando alguém para estar no lugar. Talvez vai ter até êxito. Mas lá na frente, a vida vai cobrar. Com É certeza. melhor você padecer como José e depois ser honrado. Porque a Bíblia deixa bem claro que o fim das coisas é melhor do que o início. Aleluia. Então, eu prefiro padecer. É necessário que padecer por amor a Jesus, para que no fim seja um fim de excelência. Amém. Glória a Deus. Viver de uma forma honrada, de uma forma gloriosa, não para os homens, né? Quem vai apanhar, talvez vai sofrer, é um momento assim difícil, mas íntegro, como você falou aí, na integridade, no temor e se desviando do mal. Ok, pastor? Amém, pastor Sequeira. Glória a Deus, né? Mais uma vez, Deus abençoe aí a sua vida, o seu ministério. É um grande prazer tê-lo aqui conosco, né? E então aqui vamos fazer essa live juntos aí sempre. E que essa mensagem, né, venha abençoar a vida das pessoas, todas as pessoas que venham ouvir, né? E venham encontrar guarita no coração das pessoas. Eu gostaria, pastor Sequeira, que eu fizesse essa oração final, né? Para a gente encerrar essa mensagem, né, que vai adentrar aí nos corações das pessoas, em nome de Jesus. Eu creio e declaro, profetizo que vai ter muitas mudanças. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença, neste momento, Senhor, chuvoso. Quero te pedir, Deus, pela vida das pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, Amém, Jesus. e talvez está vivendo um momento difícil, em que ela está somente com a vara na mão, Senhor, segurando a responsabilidade. E por causa disso, Deus tem enfrentado momentos difíceis, de afronta, de abandono, de solidão, até mesmo de cárcere, Senhor. Mas, assim como o Senhor fez a vara de Arão florescer, trazendo esperança a Arão, testificando que o Senhor é com ele, testificando que o Senhor, Deus, o capacitara, que o Senhor o respaldara. Assim também o Senhor faz na vida do teu povo, do teu servo. Amém. Faz a vara deles florescer. Amém, Senhor. Deus visita, Deus, essa pessoa que está doente, que está enferma, acamada, entubada, Senhor. Amém. Repreende, Deus, este mal. Amém, Senhor. Joga por terra toda a obra do adversário, toda a obra do inimigo. Teu nome venha ser glorificado. Visita aqueles que estão doentes, que sejam curados, sarados.
aqueles que estão desesperançados, que o Senhor possa dar esperança, Amém. que o Senhor venha trazer paz e que teu nome venha a ser engrandecido. Eu te louvo, eu te agradeço. Em Amém. nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor Siqueira. Glória a Deus. Deus continue abençoando uma vez. E estamos aqui juntos aí. Em nome do Senhor Jesus. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Né? Que essa Amém. mensagem venha encontrar guarita, né, nos corações. Em nome de Jesus. Paz, pastor Siqueira. Deus abençoe, meu querido. Qualquer coisa, estamos aí no zap, viu? Ok. Forte abraço. Paz a todos. Com licença.